Saudações! Então, na última aula nós vimos até aqui na parte de Tem Casa e modificamos algumas coisas usando algumas ferramentas específicas de texto. Espero que tenhas explorado mais ferramentas para poder perceber como é que funcionam essas ferramentas específicas de texto, certo? Então, nesta aula vamos mover-nos para outras ferramentas que nós conhecemos ou chamamos de ferramentas específicas de número. Então, na aula passada nós terminamos vendo a nossa planilha ou o nosso Power Query nesta vertente. Então, faltou clicar aqui em fechar e aplicar. Na página inicial tem uma aba aqui no lado esquerdo, fechar e aplicar, certo? Para poder aplicar as modificações que nós fizemos no nosso arquivo. Então, vamos partir agora para aquilo que é a nossa aula para esta unidade, certo? Então vamos falar das ferramentas específicas de número. Então, o que são as ferramentas específicas de número? São aquelas ferramentas que vão nos ajudar a fazer alguns cálculos em campos ou em colunas associadas a número. Atenção, algumas colunas relacionadas a texto também podemos fazer esse cálculo. Então, primeiro vamos conhecer aqui são as ferramentas estatísticas. Nesse caso, nas ferramentas estatísticas são valores ou são ferramentas que dentro do nosso planilha, dentro do nosso Power Query, vai nos retornar apenas um único valor numérico. Nesse caso, se eu pedir uma soma de todos os valores que estão dentro de uma coluna, ele vai me trazer ou vai me retornar um valor único. Então, tudo que está aqui dentro das ferramentas específicas, nesse caso estatística, vai nos retornar a nossa análise em um único valor. Atenção, todas as ferramentas, tudo que nós vamos usar aqui nas ferramentas estatísticas, não vamos levar para o nosso Power Query, Power BI nesse caso. Apenas vamos fazer algumas análises no nosso Power Query, saber algumas coisas que tem na nossa base de dados, certo? Então, se for anotar nas ferramentas estatísticas, temos lá uma soma, mínimo, máximo, mediana, média, desvio padrão, assim sucessivamente. Então, se nós vamos clicar aqui no soma, é soma de alguns valores que estão dentro de uma coluna e o seu retorno vai ser apenas único. E por isso eu digo, isso vai retornar apenas um único valor numérico. Vai resumir toda a tabela em um único valor correspondendo àquela coluna que nós estamos associados, certo? Então, vamos ver também algumas ferramentas, nesse caso de cálculo padrão, que é de adicionar, multiplicar, subtrair, dividir. Algumas colunas, nesse caso, podemos adicionar algum valor, podemos multiplicar também para saber qual é a taxa ou qual é o IVA, podemos subtrair algum valor, podemos dividir. Então, são ferramentas que vão nos ajudar de uma forma dinâmica a melhorar os nossos processos, nesse caso, a fazer tratamento da nossa base de dados. Então, tem aqui também no científico, vamos falar de valor absoluto, potência, raiz quadrada, expoente. Então, o nosso Power Query nos ajuda a fazer esses cálculos de uma forma muito rápida, sem ter que inserir algumas fórmulas, certo? Então, também temos aqui de forma trigonométrica, que vamos encontrar seno, cosseno, tangente, cosseno. Infelizmente, eu não vou tratar desse assunto neste nosso curso, porque os nossos dados não abrangem ou não tocam aspectos relacionados à trigonometria. Mas se tiver algum tempo, é só ir lá testar cada coisa, verá que retornar um valor também certo. Então, temos aqui também no arredondamento, eu não coloquei aqui porque é muito fácil. Aqui nós já vimos vindo no Excel. Se temos mais de uma casa decimal, podemos diminuir as casas decimais, podemos definir quantas casas decimais vão ter a nossa base de dados, assim sucessivamente. Então, aqui também são informações. Nesse caso, o Power BI nos encarrega de trazer alguns sinalizadores, ok? São algumas ferramentas de informação. Quer dizer, se nós temos uma base de dados que tem lá ou tem lá alguns valores iguais, nesse caso, se tem 0, 1, acessivamente, então ele nos retorna em forma de bandeiras, como se fosse um teste. Então, havemos de ver na prática como é que isso funciona, certo? Então, vamos dirigir-nos ao nosso Power BI para colocar em prática aquilo que nós estamos aqui a tratar, certo? Então, vamos abrir aquilo que é transformar dados no nosso Power Query. Então, ao nosso Power Query, nós nessa aula não vamos importar nenhuma planilha, vamos trabalhar com as planilhas ou com as bases de dados que já temos disponível. Nesse caso, vamos trabalhar com produtos, quer dizer, guarda de produtos, certo? Então, a primeira coisa é tentar saber ou tentar perceber onde nós encontramos essas ferramentas. É claro que vamos encontrar aqui em transformar ou adicionar coluna. Eu acho que já expliquei muito bem qual é a diferença desses dois, certo? Então, vamos começar, por exemplo, aqui em código subproduto, subcategoria de produto. Então, nós podemos querer saber
qual o código que aparece mais vezes, nesse caso, qual é a sua média. Nesse caso, para sabermos disso, vamos nos dirigir a ferramentas estatísticas, porque são as ferramentas que vão nos ajudar a fazer essa análise. Nesse caso, vamos buscar aqui a média. Vai perceber que ele vai retornar apenas um valor simbólico, como disse. Ele vai resumir a nossa tabela em um único valor. Por quê? Porque essas ferramentas de estatística vão nos ajudar apenas a fazer algumas análises dentro da nossa base de dados. Não que vai ser algo dado que nós vamos usar para importar, nesse caso, no uso Power Query, a planilha ou a base de dados já tratada, certo? Então, só anotar, ele tem aqui base modificada, que é exatamente esta média que tem daqueles valores que estão lá do seu produto, e ele criou uma etapa, como sempre. Nesse caso, ele já deu um nome, média calculada. Então, atenção, normalmente as pessoas quando chegam nessa etapa ficam em pânico, acham que o que vão fazer, né? Então, é muito fácil. Então, nós já temos a nossa análise, é esta. Então, como é que nós vamos voltar? Eu só vir para aqui, apagar a média calculada, ok? E atenção a pessoas também que tem o problema, deixe-me voltar a repetir o processo, estatística, e vir para aqui na média. Por engano, a pessoa viu isto e não conseguiu sair desta aba, ou não conseguiu voltar para aquilo que é a sua base de dados inicial. Então, o que tem que fazer? É muito simples. A pessoa pensa que é só vir aqui e fechar. E nota que isso não fez exatamente o que ele queria. Então, para voltar naquele estado inicial, é muito fácil. É só vir para aqui na guia de exibição e marcar aqui no configurador de consulta. Ele vai abrir exatamente essa aba. Aí já pode vir eliminar esta etapa, certo? Então, como aquilo que eu estava a dizer, se eu for para aqui no nome do produto e vier para transformar, vai perceber que algumas ferramentas relacionadas com números vai desabilitado. Por quê? Porque estamos numa coluna de texto, certo? Mas algumas podem estar abertas. Nesse caso, eu posso contar quantos produtos temos aqui. Nesse caso, se eu fizer contar valores, vai me retornar 293. São o número de produtos que nós temos naquela coluna. Ou por outras também, posso vir para aqui e adicionar, transformar. Se eu vir para aqui no adicionar, vai me mostrar que não terá nenhuma opção habilitada. Por quê? Porque essas ferramentas nos ajudam a fazer algumas análises dentro do nosso Power Query. Quer dizer, ele não vai adicionar nenhuma coluna, porque ele só vai retornar a um único valor. Volto a repetir, ele vai retornar a um único valor, certo? Então vou voltar na guia de transformar e virei até aqui na estatística. Nesse caso, eu posso contar quantas vezes aparece cada produto, quer dizer, contar valores distintos, quantas vezes aparece cada produto dentro da nossa base de dados. Então, se eu fizer isso, ele vai me retornar também 293. Por quê? Porque os códigos que nós temos, nesse caso, os códigos que nós temos são diferentes. Não tem nenhum valor igual, certo? Então, se eu for também, vou vir para aqui, já vamos tratar de números. Vamos vir para transformar e ligar nessa parte. Eu quero saber a soma de todos os custos dos produtos, ou mesmo o preço nesse caso. Ok? Tanto faz. Então, é somente para exemplificar. Então, ele vai trazer aqui a soma total. Só para perceber, é somente para nos ajudar em algumas análises. Quer dizer, nós não vamos usar muito as ferramentas estatísticas para tratar os dados e importar no nosso Power Query. É apenas para nos ajudar em algumas análises dentro do nosso Power Query. Certo? Não, se formos já a ver as outras, acho que com mais devagar poderá clicar em cada uma e ver qual é o valor que retorna, para podermos ganhar aquilo que é o nosso tempo nesta aula, certo? Então vamos ver, vou adicionar aqui, vamos partir para as ferramentas padrão. Nesse caso, as ferramentas padrão nos remetem algumas operações matemáticas. Nesse caso, se for vir para aqui no custo do produto, eu quiser adicionar cada custo do produto, associar um IVA, é muito fácil. Se eu vir para aqui multiplicar e ele vai me retornar um pop-up. Nesse caso, esse pop-up. Então, insira um número pelo qual multiplicar cada valor na coluna. Atenção, se eu for a multiplicar exatamente aqui na guia transformar, eu cliquei a ferramenta padrão dentro da guia transformar, ele vai me retornar exatamente nesta coluna como nós já havíamos visto nas outras aulas. Então, se eu fizer isso, já não terei backup daquela informação que tinha antes. Então, boas práticas nesse uso de project, nesse uso do nosso Power BI é vir para aqui adicionar uma coluna. Nesse caso, vamos adicionar uma coluna
efetuando essa operação. Então eu vou vir para aqui, padrão, e multiplicar. Vamos trazer o mesmo valor. Então ele vai dizer, insira o número pelo qual multiplicar cada valor na coluna. Quer dizer, vamos lá, o IVA, por exemplo, é 0,17, são 17%. Então eu só pôr 17 e ok. Atenção, por que ele não retornou? Porque ele não reconhece a vírgula. Nesse caso estamos a usar o Power BI em português, então o ponto ele não reconhece. Então vamos usar aquilo que é a vírgula. Então ele agora já reconheceu. Sempre que tivemos um erro, temos que saber qual é a versão do nosso Power BI e depois ver qual é o símbolo, nesse caso, para identificar se ele aceita ponto ou vírgula. Em inglês, quer dizer, o Power BI em inglês aceita ponto, em português aceita vírgula, certo? Vamos dizer ok. Ele vai aqui criar alguns valores, nesse caso vai adicionar os 17% de cada coisa. Atenção, ele só teve aqui o valor de IVA separado do valor total, porque por nós adicionamos juntamente com o valor total de esta operação. E como sempre, é muito necessário nós virmos renomear essas etapas, para não nos esquecermos das operações que nós vimos fazendo, certo? Então, como esta operação é do IVA, então vamos colocar aqui IVA, ok? IVA, e vamos ver o que ele faz. Vai tirar, vai colocar IVA. E também em cima na coluna podemos colocar IVA. Nesse caso, IVA de cada produto, IVA do produto. Então vamos vir para aqui, renomear. Cadê? Está aqui o renomear. Então, IVA do. Desculpa. Ok, IVA do produto. Então, isso nos ajuda também a conhecer os campos, ok? Para caso nós queiramos fazer ou eliminar campos que não nos interessam, nós sabemos que esse campo é exatamente isso. Então, esse campo é quase idêntico a este, é por isso que ele criou uma nova etapa, porque nós renomeamos. Quer dizer, se for entrar uma nova informação dentro do nosso Power BI, ele vai passar exatamente por esses processos. Não se esqueçam, ele vai aplicar cada processo e vai pular o nosso dado, certo? Então podemos fazer também algumas outras operações, podemos subtrair algum valor, podemos dividir inteiro, nesse caso vai nos retornar valores inteiros, podemos colocar em módulos, podemos colocar percentagem, nesse caso se fosse usar percentagem nesse valor em vez de operação multiplicar, podemos aplicar dessa forma. Percentagem, então, insira um percentual a ser qual aplicado a cada valor, nesse caso vamos dizer são 17%, vamos ver qual é que ele vai nos retornar. Qual é o valor que ele vai nos retornar? Vai nos retornar o mesmo valor, porque nós aqui usamos alguma operação, usamos alguma manobra matemática, aqui é percentual, nesse caso vamos falar de percentagem. Acho que fácil me entender. Então, posso apagar essa coluna, ok? Como que apaga? Eu subi para aqui, percentual, e ele vai apagar. Diferente de vir e não vai nos dar alguma opção, ok, já nos deu. Se nós formos eliminar essa coluna, ele vai vir eliminar, ok? Ele ainda tem a coluna lá, só que numa etapa ele apagou a coluna, quer dizer, a coluna está meio que oculta, mas não está apagada, porque ela já existe, está aqui, IVA. Se eu for para aqui no IVA, vamos ver que a coluna é exatamente esta multiplicação, certo? Então aqui terá atenção, nós queremos apagar, não temos que vir apagar exatamente daqui em cima, temos que vir apagar daqui nas etapas. Então vou apagar essa etapa, vou deixar ela na etapa que nós concluímos, nesse caso relacionada a colunas renomeadas, renomeamos essa coluna. Então vamos partir também para a ferramenta específica, nesse caso científico. Então valor absoluto, vamos retornar algum valor absoluto, se não formos já colocar cientificamente, ou uma potência quadrada, cubo, assim sucessivamente. Acredito que aqui não tem lá muita matemática, ou algum tempo é só ir clicar em cada coisa e ir testar, vai perceber que vai nos retornar exatamente aquilo que diz-nos essa ferramenta. Então, tratando mesmo também aqui no IVA do produto, podemos vir para aqui e tratar das vírgulas. Vamos perceber que a vírgula, depois da vírgula, tem muitas casas de decimais. Então, tem essa parte de arredondamento. Então, arredondar para cima, arredondar para baixo ou arredondar. E se nós clicarmos em arredondar, vai nos dar a opção de escolher quantas casas nós queremos para arredondar. Ok? Então, vamos lá, arredondar para cima. O que ele vai fazer?
Atenção, por que ele criou essa nova coluna? Porque eu estou na guia de adicionar coluna. Eu não estou a transformar exatamente esta coluna, estou a adicionar uma coluna, mas fazendo o ordenamento. E não é isso que eu quero. Então vou vir apagar e vou vir me guiar na guia de transformar. E virei exatamente aqui no IVA de produto. De novo vou arredondar para cima. Perceba, agora ele fez exatamente o arredondamento em cima da nossa coluna. E é isso que nós queríamos. Eu poderia deixar exatamente assim, mas pelas boas práticas nós sabemos que nós não podemos deixar valores absolutos dentro daquilo que nós chamamos de IVA, certo? Eu vou apagar a etapa e eu vou indicar que tipo de arredondamento eu quero. Nesse caso eu vou fazer isto. Então, casas decimais, especifico onde as casas decimais serão arredondadas. Eu vou dizer 2. E ok, então ele vai retornar-me aqui apenas 2 valores ou 2 casas decimais no nosso arredondamento, certo? Então vamos partir também para aquilo que nós chamamos de informações. Nesse caso, vamos lá. Ok, podemos ficar aqui. Vamos ver, veremos o que ele nos diz. Nesse caso, se tiver algum valor ou quais são as bandeiras que ele vai mostrar-nos. Nesse caso, vou adicionar a coluna porque não quer estragar exatamente a nossa coluna. Quer dizer, a nossa operação vai ter que adicionar a coluna. É par. Então, ele faz uma verificação naquilo que é o nosso valor. Neste caso, ele vai fazer uma comparação. Neste caso, o valor de IVA, se for ímpar, ele vai colocar false. Se for par, nesse caso, sendo 40, ele vai colocar true. Aí ele faz alguma verificação. Nesse caso, nos dá uma informação se na nossa coluna vamos ter lá valores verdadeiros ou falsos, certo? Espero que essa aula não leve muito tempo. Podemos partir para as nossas ferramentas específicas de data. Nesse caso, nós já vimos de texto, de número. Vamos partir para a data na próxima aula. Eu sou Samuel Rafael Senga, eu sou instrutor da Mecânica e Tecnologia. E espero por ti na próxima aula. Obrigado.